Ouvem bem ou precisa do microfone? Tá bom assim? Tá ótimo? Então tá bom. Para mim tá tudo bem. Eu tô acostumado, o professor tem mania de falar alto, né? Então não há problema. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá? Ok. Então vamos lá. Então, que bom, né? Uma boa noite primeiro, né? Que bom estar aqui reunidos com vocês mais uma vez, ter essa oportunidade que já agradeço a Deus por estar novamente nesta casa. Agradeço também, já peço o auxílio da espiritualidade superior, de meu mentor, para que eu possa conduzir de maneira clara e objetiva os assuntos, as reflexões principalmente que nós iremos fazer nesta noite. O tema proposto para esta noite é a importância do pensamento na renovação espiritual. Nós vamos ver como é importante nós mantermos o nosso pensamento sempre para o bem, sempre para o amor, sempre para a paz. E quero começar aqui com Emmanuel. Emmanuel, lá no prefácio do livro Sinal Verde, de André Luiz, pela psicografia de Chico, nos dá aí uma brilhante explicação para abrirmos esse encontro desta noite sobre exatamente o pensamento e as suas relações. Então, no livro encontramos: todos sabemos da necessidade de paz íntima. Todos nós procuramos essa paz íntima, não procuramos a nossa reforma íntima. Da paz que nos patrocine, ou seja, que nos dê a segurança. Não desconhecemos que todos, como o autor chama aqui, respiramos num oceano enorme de ondas mentais. Muito bem, com impositivo o quê? Qual o objetivo? De ajustá-las em nosso benefício. Vasto mar de vibrações permutadas, ou seja, essas vibrações trocadas. Nós emitimos forças e também recebemos, não é assim? O pensamento vige, ou seja, vive aí na base desse inevitável sistema, vamos dizer, de troca. Querendo ou não, nós afetamos os outros, não afetamos com os nossos pensamentos, com as nossas ações? Afetamos. E lógico, os outros também nos afetam. É aí que nós devemos tomar cuidado, como vamos ver aqui hoje. Pelo mecanismo, completando aqui, das ideias criadas por nós mesmos. Veja, tudo que o ser humano, tudo que nós realizamos ou estamos realizando, desde o nosso princípio dessa jornada terrena, vamos dizer assim, primeiro sempre existiu o quê? O pensamento. Ninguém faz nada sem antes pensar, não é assim? Por isso que tem aquela frase, né? Nossa, quando a gente faz alguma coisa por engano, vamos dizer assim, né? Nossa, fiz sem pensar. Já ouviram essa expressão? Fiz sem pensar. Nossa, puxa vida. É isso, porque nós devemos pensar primeiro para depois agir. E é exatamente por essa capacidade de criação, o pensamento, vamos dizer assim, impulsionou e continua nos impulsionando para quê? Para o nosso progresso. Não estou falando aqui de progresso material, não. Estou falando do nosso progresso espiritual. Então, pensar é um dos maiores atributos nossos, do ser humano. Contudo, foram necessários para nós aí milênios, até que realmente nos despertássemos e nos tornássemos conscientes, como nós vamos ver hoje, nesta noite, da importância vital do pensamento em nossas vidas.
Sendo um produto, vamos dizer assim, da nossa mente, o ato de pensar é uma emanação do espírito nosso. Ou seja, traduzindo, ele nasce, ele surge do espírito. Conforme, inclusive, nos ensina Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz que o universo é obra do pensamento do Criador. Pertence, portanto, vamos dizer, ao espírito imortal. Não somos todos espíritos imortais? Terminada a nossa vida aqui, a nossa vida física, o que acontece? O cérebro nosso, material, totalmente se desfaz, como o resto do nosso corpo, não é assim? Vira pó. Porém, a alma, vamos dizer assim, com todas as suas conquistas, e o espírito vai prosseguindo. Ela não morre com a vida terrena, morre. Aprendemos em nossa doutrina que não. Ela segue a sua trajetória evolutiva em outras encarnações, não é assim? Através dos tempos. Portanto, a primeira reflexão de hoje, nós devemos tomar muito cuidado. Por quê? Pois somos o que pensamos. Somos o que pensamos. Vejam, peguei esse autor aqui, achei fantástico a colocação dele. Somos o que pensamos. Sentimos pelo que atraímos. E atraímos a partir da forma como vibramos. Por via, seja ela da emoção, ou seja, da razão. Os nossos pensamentos expressam exatamente a nossa consciência. E tudo o que cultivamos como preferências que temos, todos nós temos as nossas preferências, não temos? As nossas tendências, as nossas aptidões para alguma coisa, a leitura inclusive que fazemos da nossa vida, como levamos a nossa vida, o sentido que damos a ela, a essa nossa vida, conforme nós aprendemos, conforme o nosso livre arbítrio. Nós somos livres para escolher o caminho que queremos. Vejam, nós podemos perceber então que a vida aqui, essa vida exterior de cada um de nós é exatamente o resultado de nossa vida aqui dentro, a nossa vida mental. Por quê? Ora, porque pensamento é uma forma de energia. Esse autor diz o seguinte: pensamento é energia, vamos dizer assim. Quando pensamos, o que acontece? Nós irradiamos e atraímos, conforme nós aprendemos em nossa doutrina, energias. Essas energias, entre aspas, tá? Só para um melhor entendimento. Energias semelhantes. Ainda que a maioria das pessoas nem saibam, não acreditem nisso, o nosso cérebro, já foi confirmado isso pela ciência, é um potente transmissor, sim. Aquilo que pensamos, irradiamos, como o autor diz aqui, na atmosfera. Ele até compara aqui, assim como as ondas do rádio, a gente não vê as ondas do rádio, vê? TV, celulares, nós não vemos, mas sabemos que existe. Vejam, por orientação dos espíritos que participaram da codificação do espiritismo, nós temos conhecimento que Deus criou o fluido cósmico universal. Falar de fluido cósmico universal é um outro tema, para um outro dia. Tá? Que a tudo, só resumindo, a tudo permeia, de modo que esse fluido cósmico, ele é moldável ou plástico.
podendo até ser transformado em inúmeras outras estruturas. Essa característica plástica moldável do fluido cósmico faz com que se modifique de acordo com o quê? De acordo com essas energias que atuam sobre ele, que atuam sobre nós. Então, vejam, a nossa forma de pensar pode sim causar impressões no fluido cósmico universal. Pode. Fazendo com que ele reaja de maneiras diferentes. Tá difícil de entender? Fluido cósmico universal é bem complexo, né? Mas vamos lá, vamos tentar dar uma outra ênfase, uma outra forma. De acordo com a intensidade vibratória de cada um, poderá formar, vejam a imagem, partículas de pensamentos mais ou menos densas, pesadas, não é assim? Dependendo do quê? Das boas ou das más intenções, da nossa forma de agir e da nossa forma de pensar. Vocês já não chegaram em algum ambiente e nós usamos aquela expressão, nossa, mas o ambiente aqui está carregado, não está pesado? É isto. Ou, quando a gente entra em uma casa espírita, uma casa como essa, por que nós nos sentimos tão bem? Ora, porque aqui é só paz, é só amor. Todo mundo vem buscar isso, não é? É isso, é fácil de explicar. Então vejam, essas partículas se agrupam de acordo com a nossa afinidade vibratória, formando o plano espiritual, o que denominamos de formas de pensamento. E essas formas de pensamento, então, também criam ao nosso redor, como está na imagem, uma psicosfera própria, que alguns costumam chamar de aura. Pronto, temos a nossa aura. Ficou mais fácil entender agora, fluido cósmico? A nossa aura. Tá? A aura é considerada a verdadeira impressão da nossa identidade moral. Não é gostoso chegar perto de uma pessoa que só tem vibrações boas? Parece que você sente aquela paz, você se acalma. Ou você gosta de ficar próximo àquelas pessoas que só reclamam, que tudo está ruim? Parece que só reclama da vida. Se está chovendo porque está chovendo, se está sol é porque está sol. Sempre tem problemas, todo mundo tem problemas na vida. Mas cabe a nós procurarmos, vibrarmos em luz. Por isso que nós chamamos os espíritos superiores de espíritos de luz. Por esse brilho, dessa aura intensa, que nós não conseguimos nem enxergar. Quem faz trabalho mediúnico sabe bem o que eu estou dizendo aqui. Bom, vamos lá. Para ficar mais claro ainda, de acordo com as nossas buscas, o nosso livre-arbítrio, aquela escolha que fazemos, das nossas ações e até dos nossos pensamentos, que hoje estamos falando dos pensamentos, vamos nos unir então a essas psicosferas, vamos dizer, circulares, ou para o entendimento mais fácil, almas, como preferirem, que têm afinidades com as nossas. Nós procuramos aquelas pessoas que têm afinidades conosco, não é assim? Bem, as quais poderão ser então, olha que bonitinho, benéficas, que só traz amor, que só traz paz, que só traz luz para nós. Ou elas podem ser também maléficas. O pensamento, olha a imagem, comparando, é como se fosse um imã. Você vai atrair exatamente isso. Vamos dar um exemplo simples.
Você está conversando lá numa roda de amigos, no trabalho, que seja, e sempre lá tem um grupinho falando, nossa, você viu fulano? Olha fulano, e não sei o quê. E você chega. Se você se deixa contaminar com a famosa fofoca, você entra na história e começa, não, porque olha, não é assim? Nós temos que tomar cuidado, olha o pensamento. Mas se nós orar e vigiar, não é assim? Chegarmos e nos afastarmos disso ou simplesmente não damos prosseguimento ao assunto. Vou dar uma dica para vocês. Quando alguém começar a falar, corte a conversa, fale de outra coisa, a pessoa vai perceber, você não vai dar o quê? Chance para que continue aquele assunto. Você já está quebrando aquela vibração negativa. Ficou claro, gente? Continuando então. Conforme explica então André Luiz, o pensamento emitido por nós, inevitavelmente, volta para nós mesmos, fazendo-nos viver nas vibrações que nosso próprio espírito cria. Tudo que vai, volta para nós. Não tem como. E sintonia, o que sintonia significa? Significa entendimento. Significa harmonia, compreensão, ressonância ou equivalência, vamos dizer assim. Quando dizemos que fulano de tal, né, sintoniza, ele está sintonizado com Beltrano, vamos dizer assim, estamos dizendo que entre os dois há um perfeito um perfeito entendimento. E nós temos isso em nossa vida. Aquelas pessoas que nós temos maiores afinidades, não temos? E aquelas pessoas que nós não temos tanta afinidade assim. É normal. Portanto, sintonia é o quê? É um fenômeno de harmonia exatamente psíquica, que funciona tendo como base exatamente as vibrações. E vamos lembrar, vibrações essas que podem ser positivas ou muitas vezes, por infelicidade nossa, negativas. Resumindo, duas ou mais pessoas sintonizadas estarão evidentemente, com as mentes perfeitamente entrosadas, havendo entre elas essa ponte magnética que a gente enxerga aí na imagem. E sintonia, essa palavra sintonia, tem a ver exatamente com a nossa afinidade moral. Sintonia é a identidade ou a harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos. Sejam esses espíritos encarnados ou desencarnados. Que reflete Vai refletir exatamente a sua afinidade moral. Olha aí como nós devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. É a nossa afinidade moral, é a nossa aura, que pode estar brilhando, né, ao caminho de brilhar, ou não. André Luiz nos ensina o seguinte: seus pensamentos, vejam, revelam suas companhias espirituais. Os nossos pensamentos revelam isso. Se a gente analisar, comparando aqui, o mecanismo do processo obsessivo, nós não podemos esquecer de dois fatores determinantes. Para que isso ocorra, que ocorra o processo obsessivo, a afinidade e a sintonia, ou como ensina André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele fala de paridade da frequência. Tá? Então, o que acontece? Esse pensamento, ele esclarece ainda no livro, e o sentimento, então, são para nós formas de energia eletromagnética, que ficou claro para nós.
Na mente humana, essas duas forças podem atuar, então, tanto na forma consciente, e olha que coisa, quanto inconsciente também. E que a intenção é que tem o poder de acionar essas duas forças para aquele alvo que se deseja. Essa paridade de frequência, essa afinidade e sintonia, completando o que eu estava falando sobre o processo obsessivo, se nós não abrirmos brechas, vigiai e orai, estaremos sempre no caminho do bem, não abrimos brechas para o mal, não é assim? Muito bem. E eu quero chamar a atenção aqui, seja consciente, como nós lemos aqui, ou inconscientemente. Então, assim, uma ideia emitida por uma entidade, vamos chamar aqui de uma entidade obsessiva, termina por fixar-se na mente daquela outra entidade, encarnada ou desencarnada, se houver então afinidades, olha lá, de pensamentos e sentimento entre elas. Dizemos então que se estabeleceu, quando ocorre isso, um circuito mental ou mediúnico entre as duas mentes. E cabe aqui para nós uma outra reflexão. Será que às vezes, por nossos pensamentos, lá no fundo, não agimos como obsessores de alguém? Quando nós pensamos na pessoa, nós não estamos tão bem com aquela pessoa e nós não aprendemos que nós devemos fazer prece para aquela pessoa, não é assim? Mas se a gente não vibrar, se realmente lá inconscientemente, como se diz aqui, não estivermos com esse padrão realmente vibratório, nós estamos o quê? Sendo obsessores da pessoa. Devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. Então, afinidade, resumindo, significa, olha, identidade de características. Sem sintonia, não há o processo obsessivo. Dessa forma, então, um pensamento emitido por uma entidade, resumindo, apenas vai conseguir reproduzir-se em outra mente, em outra entidade, que lhe tenha afinidade. Isto é, que tenha em seu conteúdo ali, às vezes inconscientemente, pensamentos e sentimentos da mesma característica. André Luiz sempre lá nos esclarece que o complexo de culpa é um forte agente de indução a esse processo obsessivo, representando aí o que ele chama de um gancho, através do qual os nossos obsessores nos atrelam ao seu comando, se nós não tomarmos cuidados, se nós entrarmos nessa sintonia de pensamento. Quando o sentimento de culpa se torna muito excessivo demais, as pessoas acabam achando que elas são merecedoras de coisas ruins, não é assim? Você não conhece pessoas que sempre se sentem culpadas, eu mereço, não sei o quê, faz tudo para agradar as outras pessoas, mas ela não se agrada, ela não evolui, ela vive em função dos outros, o que os outros pensam. Pune a si mesmo, a si própria, com determinada frequência, abre mão, inclusive, do seu próprio bem-estar. No livro Libertação, André Luiz relata um caso que eu lembrei bem quando li e resolvi colocar aqui, em que um espírito de caráter dominador, obsessivo, conhecendo o sentimento de culpa de uma senhora, também desencarnada, no caso no livro,
começa a agredi-la com acusações. Ele fala lá, o que me chamou bem a atenção, ele verbaliza o seguinte: você não passa de uma loba, fala no livro. Uma loba, ele insiste. Despertando todo esse sentimento de culpa nela que acabamos de ver. Percebe? Com a consciência, o que acontece com essa senhora? Com a consciência culpada e desejosa de se autopunir, porque ela acha que deve se autopunir, a senhora acaba aceitando aí a sugestão do obsessor. Inclusive transformando-se o seu perispírito na forma animalesca, até num formato de uma loba, como nós falamos lá do fluido cósmico universal. Olha que capacidade tem. Então, vigiai e orai os nossos pensamentos. O cérebro, como já foi provado, é como um aparelho tanto emissor, como já vimos, e receptor de ondas magnéticas. Ele emite e recebe essas ondas. O circuito mental mediúnico, como nós vimos na outra imagem atrás, é assim denominado por quê? Porque a nossa mente é ao mesmo tempo uma estação emissora e receptora de pensamentos e ideias. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, porque muitos começam a colocar ideias na cabeça dos outros, não é isso? Nós estamos vendo em nossa sociedade, principalmente, uma quebra, né? Não se há um respeito. Ou é essa, você não pode pensar diferente. Está se colocando ideias para as pessoas. Olha onde estamos chegando. Estamos mesmo sem querer e inconscientemente, esse é o problema, em sintonia muitas vezes com as outras mentes, sejam encarnadas ou desencarnadas, com as quais temos afinidade. Nossa mente então emite, recebe, dá, recolhe, renovando-se constantemente. Conseguimos pensar sempre o bem, todo dia, a todo momento? Não. Lógico que não. Senão nós não estaríamos aqui nesse mundo de provas e expiações, não é? Mas estamos constantemente o quê? Em busca do nosso progresso espiritual. E só vamos progredir se nós vigiarmos não só as nossas ações, não, os nossos pensamentos. Atraímos exatamente os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos atraídos por eles. Temos que lembrar bem disso. E Chico Xavier nos ensina o seguinte: o padrão vibratório de uma casa, aqui ele diz tudo, ele resume tudo, tem relação direta com a energia dos seus moradores. Por isso aqui, a importância do Evangelho no lar, não é? Deixar purificado o nosso lar. O homem permanece envolto, como nós lá no início vimos que André Luiz escreveu lá no Sinal Verde, envolto em um largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental, em grande proporção. Toda pessoa absorve, então, sem perceber, a influência alheia. Todo mundo aqui. Então, olha que frase: acalme-se, acalme o vento dos seus pensamentos, e não haverá ondas no oceano da nossa mente. Deu para entender a comparação? O mar calmo,
Precisamos ter isso em nossa mente, não dar oportunidade para que as ondas comecem e nós acabamos perdendo o controle. Estamos assimilando essas correntes mentais de maneira permanente, a todo momento. E de modo imperceptível, ingerimos esses pensamentos a cada instante e projetando em torno de nós aqui as forças que cultivamos. Hoje, se nós ligarmos a TV, hoje eu nem assisto mais TV aberta, faz muito tempo já. Você liga a TV aberta hoje, infelizmente, são só vibrações negativas para nós. Não é assim? E nós devemos tomar cuidado com essas vibrações negativas, assistir coisas que acabam fazendo com que o nosso pensamento, com as nossas vibrações, vão para baixo, e dando oportunidade ao mal entrar. Com tudo que vimos até agora, então, acredito que fica fácil para nós entendermos, lá no livro dos Médios, quando Kardec diz o seguinte: todos somos médios. Todos somos médios. Então ele fala lá, você sabia? Todos os homens são médios. Todos têm um espírito, todos nós temos um espírito que nos dirige para o bem. Mas olha o final. Quando sabemos escutá-lo. Quando estamos com o nosso mentor, como eu já disse aqui no começo, né? Eu pedi auxílio do meu mentor, é assim. Estamos sempre em contato mental e, portanto, mediúnico com outras mentes, sempre. Estamos tendo aqui, ó. Se temos bons pensamentos e sentimentos, nós vamos ter condições do quê? De ser inspirados pelos espíritos superiores, pelos espíritos de luz, que nos orientam, que nos ajudam. Então, aonde você for, espalhe amor. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente que seja. Agora, se abrirmos espaço, se estamos presos em pensamentos, sentimentos negativos, estamos abrindo brecha para quê? Para a ação dos espíritos perversos, para os espíritos vingativos. Olha, aquilo lá fez mal para você, veja, é o que você vai fazer. Eles começam a trabalhar, sim, criando oportunidade para a instalação de um processo obsessivo. Lembra das duas imagens lá do imã? O coração, qual que você prefere, o coraçãozinho ou o outro? Simples de explicar. Portanto, devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. O mecanismo desse estabelecimento do circuito mental ou mediúnico que vimos naquela imagem, no slide anterior, serve tanto para as vibrações amorosas como para aquelas encontradas num processo obsessivo. Vamos refletir. Vejam, as nossas mãos podem acariciar, não podem? Podem, devem. Mas, vejam, mas as nossas mãos também, infelizmente, podem ferir. A nossa voz pode sim confortar alguém. Uma pequena palavra de carinho pode encher o coração de alguém de felicidade. Um pequeno gesto que você faz. E às vezes aquela pessoa só precisa de uma palavra. Mas, se não tomarmos cuidado, vai no exemplo que eu dei anteriormente. Mas também pode caluniar. Da mesma forma, acontece, eu dei o exemplo aqui das mãos, né? Dei exemplo aqui da nossa voz. Da mesma forma acontece com outras qualidades que temos. Outras características que cada um de nós possui.
O uso dessas qualidades que temos, dessas características individuais que cada um de nós tem, vai depender do quê? Do nosso livre arbítrio. Nós refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E cada um reflete o que tem, o que é. Somente vamos poder refletir, então, claridade, luz, a beleza, o amor, se nós primeiro instalarmos essa beleza, esse amor, essa paz íntima em nós, não é assim? Primeiro precisamos aqui, para depois distribuir. Aqui dentro da nossa intimidade, nos prepararmos para isso. E diante de tudo isso que estamos refletindo hoje, nós constatamos a necessidade, então, de cuidar de nossos pensamentos. Cuidar de nossos pensamentos, exatamente como o título do nosso encontro fala, para nossa renovação espiritual. Dia a dia. Alguns dias teremos pensamentos, vamos dizer, não tão elevados, não é assim? Mas que no dia seguinte, ao refletirmos, ao fazermos lá a nossa prece, pedindo lá o auxílio da espiritualidade maior, pedindo o auxílio de Jesus, o nosso Mestre, para que possamos ter pensamentos melhores, pois, através de nossa vontade, podemos conscientemente aprender a administrar exatamente esses nossos pensamentos, mantendo-nos em sintonia exatamente com os espíritos benfeitores, encarnados ou desencarnados. Da mesma forma, é possível estabelecermos com eles, então, essas ligações de simpatia. Devemos selecionar as diferentes influências espirituais, aquelas que favoreçam a nossa harmonia íntima e que estimule exatamente o nosso progresso moral. Se o bem ocupar a vida mental do médium, todos nós somos médiums, o mal não vai encontrar espaço para aí proliferar. Por isso precisamos estar sempre atentos, por isso que eu já disse aqui, vigiai e orai, nos aprofundarmos em nossos estudos. Mas por que nos aprofundarmos em nossos estudos? Na questão 780, Kardec faz a seguinte pergunta: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E a resposta é direta: dando a compreensão do bem e do mal, pois só então o homem pode escolher o livre-arbítrio. Por isso que o nosso segundo mandamento qual é? Instruí-vos. Porque é a chave também para o nosso progresso moral. Precisamos disciplinar nossa mente. A inquietude dela não permite a nossa paz interior. Disciplinar a mente também é disciplinar os olhos, como nós encontramos essa passagem em Mateus. Se os teus olhos forem bons, tudo ao seu redor será luz, você só vai enxergar coisas boas. Porém, se os seus olhos forem maus, tudo ao redor de ti será trevas. Olha que comparação fantástica. Disciplinar nossos ouvidos, saber filtrar aquilo que ouvimos, filtrar principalmente, controlar principalmente a nossa língua. Essa é difícil. Aqui em Tiago ele compara que a língua é um pequeno membro, mas ela se vangloria de grandes coisas. Ela compara aqui com o bosque. O bosque é imenso, mas uma pequena chama faz o quê? Incendeia todo o bosque.
que comecemos então a fazer uma reflexão nos assuntos que comentamos, ou que são comentados ao nosso redor, aquilo que estamos ouvindo dos outros, na TV, das notícias, da internet. Que não fiquemos então envolvidos só por esses maus comentários, que saibamos nos calar no momento certo. E para finalizar, eu quero deixar aqui a seguinte mensagem. Que os teus... Deixa eu só baixar o som aqui um pouquinho, está muito alto. Que os teus pensamentos, então, sejam de gratidão. Mostrar gratidão por todas as coisas boas que te acontecem. Que os teus pensamentos sejam de realizar algo bom para o próximo, muitas vezes. Que os teus pensamentos sejam de passar mais tempo com gente do que você gosta, que você ama. Que os teus pensamentos possam te levar a refletir, como fizemos hoje, que ter dinheiro é bom sim, mas há coisas muito melhores aqui em nosso mundo. Que os teus pensamentos sejam de doação, pois doar, como aprendemos com Francisco de Assis, é muito melhor do que receber. Que os teus pensamentos levem a empenhar-se sempre para ser feliz. Que os teus pensamentos sejam sempre otimistas, por mais difícil que seja, pois otimismo é a chave para tudo. Que os teus pensamentos te façam então refletir. Que pouquinho, todo dia, é muito melhor que tudo de uma vez só. Que os teus pensamentos, por fim, possam virar ações. Que essas ações acabem virando hábitos. E esses hábitos vão moldar o seu caráter. E o seu caráter vai ser o seu destino. Que fique essa mensagem. Tudo o que pensamos, atraímos. Que cada um presente aqui nesta noite possa atrair tudo o que aqueça o seu coração. Preencha a sua alma de paz e fortaleça a sua vida com muita fé. Muito obrigado.